Fala, turma. Vamos falar aqui hoje do XPML, que ele deu umas pernadas a mais, será? Para quem leu o relatório, viu que eu coloquei lá que para final do ano, 2025, o caixa é para ficar em negativo ali em 50 milhões. Bom, então a situação do XPML é complicada, é desesperadora, a gente pode se preocupar como era a situação do XPPR11, para quem acompanha o mercado há mais tempo, né? O XPPR11, o fundo de lajes, com o gestor que estava lá e hoje trabalha aqui no XPML também, muita gente já ficou receosa por isso. Pode acontecer o mesmo no XPML do que aconteceu com o antigo XPPR11, que hoje é VPPR11. Não, está longe disso, tá? E vou mostrar aqui por que está longe disso. Começamos aqui olhando a receita do fundo, tá bom? Veja que eu deixei separado aqui esses 63 milhões, tá? Esses 63 milhões vem da receita imobiliária do fundo. O total de receitas é de 72 milhões. Por que eu não estou considerando 72 milhões? Porque parte disso vem aqui, ó, de despesa, de receita de renda fixa. Que é a receita que o fundo tem hoje, pelo caixa que tem, aplicado lá em renda fixa, rendendo bons juros e trazendo bom retorno. Só que esse caixa ele tende a ser zerado até o fim do ano. Então eu já nem considero. Eu quero saber aproximadamente, dentro do que é receita do fundo, o que ele consegue reter com 5%. Para eu ter uma noção de quanto ele consegue pagar anualmente as amortizações, já que essa despesa financeira aqui de quase 5 milhões refere-se apenas aos juros. Então isso aqui sai dos aluguéis, né? E como é um fundo de 7 bi, bem diferente lá do XPPR11, que era um fundinho de 600 milhões, com uma alavancagem de 60% e uma vacância de 50% do portfólio. Então o fundo, além de reter muito pouco nos 5%, o que vinha de aluguel era pouco também e praticamente não distribuía dividendo. Então a situação de lá, nossa, desesperadora. Tanto é que é um fundo base 100 caiu para 10, 12 reais, né? Então, quando a gente olha para a situação aqui do XPML, a gente vê que ele retém 5%, isso de certa forma me traz uma tranquilidade. É por isso que eu já falei diversas vezes nos stories, que quanto maior for o fundo, mais ele consegue ir se alavancando e não precisando tanto de emissões. E a gente já vai ver isso aqui o porquê. Então, grava aqui em torno de 3 milhões, vamos arredondar para baixo, porque esses 63 milhões para shopping, também não é uma receita garantida todo mês. É preciso lembrar que os shoppings, as receitas variam. Então, de repente, o estacionamento gera mais receita. Isso aqui é um relatório de dezembro. Dezembro tivemos números muito positivos em todos os shoppings, né? O público aumenta lá dentro. Então, isso aqui pode variar. Fevereiro, de repente, é um mês mais frio. É um mês onde o pessoal está gastando mais com material escolar, o pessoal não vai tanto para shopping passear. Então, pode vir uma receita menor. Então, vamos arredondar esse 5% de 3 milhões. 2.900, tanto faz, né? Para menos, tá? Isso é o que o fundo retém. É um bom valor? É um bom valor para eu olhar 25 e 26. Por quê? Vamos já descer um pouquinho mais aqui e a gente vai analisando passo a passo. Isso aqui, para mim, o fundo não precisava ter comprado, podia ter esperado. Mas foi. Aqui eles fizeram a nova emissão, já casada lá com a compra. É aqui que eu estou olhando. Né? Se a gente olha aqui, ó, 650 milhões, caixa de disponibilidades, mais 9 aqui, então estamos falando aqui de 660, 670 praticamente, tá? Para despesa de 63 aqui, o grande aqui de 630 milhões, onde vai todo o caixa embora, e aqui mais 17 milhões. Então, caixa negativo aqui de 49, certo? Referente a isso aqui que a gente está olhando aqui. Complica a situação do fundo, se eu olhar assim, no seco, só olhando para isso aqui, daria para dizer assim, é desesperador, não é? Pô, menos 50 milhões, um fundo de caixa, está no negativo, mas calma lá. Veja que aqui esses 9 milhões refere-se a 10% do Catarina. Percebe como é fácil para o fundo vender uma participação pequena e levantar 9, 10, 20 milhões? Então vamos descer um pouco mais o portfólio aqui. Vamos dar uma olhada aqui embaixo, as participações do fundo no portfólio. Olha só, Tietê Plaza, 90%. Eu peguei aleatoriamente, tá, pessoal? Cidade Shopping São Paulo, 40%. Ah, Shopping D, 23%. Percebe que se o fundo ele quiser vir aqui vender isso aqui, ele consegue vender, de repente, 20% aqui. Shopping Metropolitano Barra, vamos vender 20% e levantar uns 20 milhões aqui? Vamos vender. 20 milhões? Como é que está a situação do fundo aqui para 2025, se eu olhar a alavancagem do fundo?
tirando aquela lá de cima que eu mostrei para vocês, né? 20 milhões, ele precisa de 23. Assim, levanta, vende uma participação aqui, 10 aqui, 5% lá, ele levanta isso aqui, para pagar tudo que ele precisa dessa alavancagem aqui. Porque, gente, tem que lembrar o seguinte. Talvez tem quem vai dizer assim, ele pagou isso aqui e acabou a alavancagem do fundo. Não, tá? Ele tem essa alavancagem aqui de 559 milhões, que equivale a compras antigas, em 2018, 18, 21, 21, né? Prazo aqui de 15 anos. Então ele ainda tem isso aqui para pagar. Tá? E esse cronograma de amortização é referente a isso aqui. Aí nós temos esse número aqui, 1.940.000, que equivale aos 23.284, dividido por 12. Então ele precisa de 5%, ele precisa, de 1.940.000 para pagar essa amortização. Qual era os 5% que ele arrecada lá em cima, que eu falei para vocês, né? Se a gente tomar como base, aqui, 3 milhões, certo? Então se eu olho para esses 3 milhões, eu digo o seguinte, ele tem 3 milhões aqui que pode ser usado para ir pagando parcialmente as amortizações da alavancagem lá de baixo. Mas já vai ficar em negativo aqui, quer dizer, ele vai precisar de separar uma parte para isso aqui também não ficar negativo. Então vai buscar o que aqui? Um equilíbrio, paga uma parte lá, vamos ver, desce aqui, precisa daqui 2 milhões, sobraria 1 milhão para o fundo. Então 12 milhões ele teria ali para tentar fazer frente a isso aqui, certo? Não dá, a conta não vai fechar. Ok, então o que o fundo ainda pode fazer? Que é o que eu mostrei para vocês ali. Vender parte dos ativos, né? Parte pequena, parte para ele levantar o montante que ele precisa. Fazer emissão de novas cotas, o que eu considero aqui que está descartado, ou então uma nova dívida, que eu também não acredito que o fundo vai fazer. Né? Emissão de novas cotas, hoje teria que fazer abaixo do VP. O fundo já fez isso no passado, muita gente ficou pé da vida, eu inclusive, só que o fundo mostrou que valeu a pena. Ele cresceu, ele trouxe valor para nós. Eu não acredito que nessa altura do campeonato um fundo de 7 bi vai fazer. Então o que ele pode fazer? Vender parte dos ativos, ou inclusive vender aqui. Esse CRI que é um CRI conversível de 120 milhões. Com isso aqui, ele também consegue levantar dinheiro. Levantando 120 milhões, poxa, alivia bastante por um bom tempo isso aqui. Certo? Então assim, a situação do fundo é delicada? Mais ou menos. Né? Mais ou menos. Vai depender do que o gestor vai fazer agora em 25. Por isso é acompanhar todos os meses e a gente buscar entender o que o gestor pretende fazer. Vai vender ativos? Quanto ele ganhou? Qual foi a TIR? Qual foi o retorno que teve? Legal, paga a alavancagem ali. Agora vocês percebem que quanto maior for o fundo, lá na frente, quando de repente o fundo chegar a 10 bi, 11 bi, né, ele tem uma receita de 80 milhões, 60 milhões, certo? Percebe-se que esse 5% que ele retém, ele é suficiente para ir pagando a amortização do fundo. Né? Por isso que eu digo assim, o fundo tem que crescer, ele precisa crescer. Né? Saudável, por enquanto está saudável. Porque com 5% ele vai retendo. Pena que eles não colocam aqui no gráfico, como o HGLG faz, o HGRU faz, para a gente ter uma noção de quanto 5% de fato vai render, então a gente é obrigado a vir aqui e fazer uma conta por cima, né? E aí a gente teria uma conta melhor se eles fizessem como o pessoal do HGRU faz ou o HGLG faz. Né? Mas assim, a situação do fundo hoje, eu vejo ainda como uma situação ok, bem diferente lá do XPPR, que não tinha receita, né? A vacância absurda. Então é uma situação que merece atenção, que merece que a gente fique aí de olho para ver o que o fundo vai fazer, né? E aí tomar a decisão, certo? O fundo ele não está descontado somente lá pelas NTNB, Selic, né? Ele pode ficar mais descontado ainda por causa da alavancagem. O RBVA é um exemplo. Eu trouxe um fato relevante para vocês no final de semana, né? No sábado. Com aquela vacância aumentando, a gente precisa observar. Porque se aumenta a vacância do fundo, a receita do fundo diminui. E a receita que eu digo é para pagar os juros e para pagar a amortização com 5% que ele retém. Então vai ficando sempre aquela situação da gente ir observando o que o fundo vai fazer. Mas no caso do RBVA, eles têm a opção de vender tickets menores
duas vendas de repente lá, ele já tem um ano resolvido para pagar a sua amortização. Né? É preciso ver lá, falando do RBVA, o quão rápido eles vão ser para alugar aquelas salas, né? Para alugar aquele espaço, como eles fizeram no passado, no ano passado. Então esse ano temos uma situação econômica também delicada, ano passado, início do ano, se tinha uma perspectiva bem diferente do que nós estamos vendo para esse ano, mas a gente tem que fazer o quê? Seguir acompanhando. Né? O máximo que a gente consegue fazer é acompanhar e aí dosar os aportes. XPML hoje, aporta, depende da tua posição na carteira. Né? Ela é muito grande já, não é? De repente dá uma segurada, certo? É um momento que ainda eu vejo como ok, eu vejo que dá para aportar considerando aí os preços do fundo, mas é preciso seguir acompanhando e é o que eu vou fazer e vou informar vocês nos relatórios, tá? Então, sem desespero, não é para sair ninguém vendendo, tá? Mas a gente vai acompanhando e vamos ver aí o que o gestor vai fazer com essa situação aqui do XPML11.